Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 13º MaguilaCast, o 13º de muitos. Eu sou a Alone falando diretamente de Florença e Borja Bom é Borja morto. Caraca, cara agressivo. Aqui é o Jabolô diretamente de Cotia e Cauabanga. Boa tarde a todos, sou Luiz Eduardo, convidado de hoje. Olha só. Olha, cara formal. Foi a melhor entrada até agora, imagino. A partir de agora, quero que todos os convidados se apresentem assim. Dessa forma, porra. Porque hoje vamos falar do autorrenascentismo, esse momento fundamental na história da Europa e do mundo, por um motivo muito específico, claro, porque nesse mês temos aniversariantes do mês, não é mesmo, Jabu? A gente tem, é? Pô, tá que pariu. Eu não fui convidado, pô, não sei. Eu nem sei que é o aniversariante. Esse mês, no dia 6 de março, há pelo menos uns 400 e tantos anos atrás, nasceu Michelangelo. Por isso que nós estamos fazendo esse programa nesta data. Mas antes, Jabolô, precisamos passar recadinhos rápidos. Hoje, Jabolô, precisamos avisar o quê? Acho que já estamos cansados de falar, não é mesmo? Mas temos que fazer isso toda semana. Mas tem que falar toda semana. Que é o nosso Patreon. Exatamente, Jabolô. Como vocês já sabem, 3 tiers de contribuição e de recompensa que vocês podem escolher: o Batatinha, o Quardabelo e o Manda-Chuva. Você pode conseguir recompensas fantásticas, como mandar um áudio aqui nos xingando se você quiser, mas espero que você não faça isso. Se fizer também, otário que pagou só pra xingar a gente. É uma boa opção, você não acha? Eu sei de xingar desse. Não, certo, perfeito. Façam isso. E outras recompensas magníficas, como entrar no nosso Discord, o que é um risco muito grande, hein? Olha só, muito grande. Está deixando, hein? A gente pode ser cancelado assim, facilmente com isso. Nossa, mas a gente vai ser cancelado antes mesmo de começar. Porque a parada é a seguinte: a gente precisa de financiamento para pagar os nossos agregadores para que o programa fique no ar. Então, se você gosta do programa, quer ajudar, a gente precisa dessa ajuda. Exato. E qual é o segundo recado, Alane? O segundo recado, que a gente já passou semana passada, mas a gente tinha passado antes do tempo, agora tá certo, que é o nosso novo quadro, o Rapidinhas do Maguila. Que está lançando que dia, você falou? Tá lançando quando pode. Ah, então foda-se. Mas o que importa é que tá lançando todas as 3 horas da tarde. Exato. Toda semana vai ter no mínimo um aí, porque ela depende de encontrarmos manchetes, no mínimo, curiosas, que valem a pena ser comentadas. Ah, enquanto o Ronaldinho estiver no Paraguai, a gente vai ter coisa suficiente. É verdade, é verdade. Em tempos de coronavírus, é meio ruim fazer essas manchetes, porque, né? Só se fala de coronavírus. Exato, a gente precisa dar uma floreada. Porque justamente o Rapidinhas, pra quem não ouviu ainda, ouça o Rapidinhas, é a gente tentando comentar engraçadamente alguma manchete pitoresca da semana. No momento dessa gravação, já temos 3 episódios no ar e um proibidão. Um proibidão? Ah, é, verdade, tem um proibidão. Tem um proibidão. Aí, ó, se vocês quiserem ouvir o proibidão, a gente pode tentar, sei lá, vocês compram. Contribuir no Patreon. Se você... vou mandar aqui, ó, ao vivaço, hein? Ao vivaço, hein? Se você contribuir com o Manda-Chuva, você ouve o proibidão do Rapidinhas. Aí, ó. E esse é um programa realmente proibido, maluco. Proibido, no ponto de aí ser processado. Do ponto da gente... se cancelada vai ser a melhor coisa. Exato. Não tem como cancelar algo que a gente não tem, né? Não, exato, porque a gente nem começou, foda-se, né? Mais alguma coisa, já falou? Não, nesse momento não. Então fiquem com o programa. Bom, mas o auto-renascimento, que é a época do renascimento que todo mundo mais conhece, né? Dos grandes artistas, das cidades italianas e tal, do Assassin's Creed. Do Assassin's Creed. Ué. Depois fala que não pode falar. Depois a gente não pode fazer umas referências aí, você puxa logo Assassin's Creed. Mas a referência do Assassin's Creed é muito mais legal que o Dan Brown. Mas ok. Mas esse pedaço do Renascimento é mais já pro fim, já é o alto Renascimento, mas já é o fim do Renascimento. É o ápice e já muda toda a questão artística e tudo mais. Mas antes a gente tem que entender os porquês, como a gente vai falar, botando assim, entre aspas, do fim desse movimento, precisamos entender o começo. E a gente pode começar ele pelo resgate dos antigos textos, né, dos textos clássicos, certo, Luiz? Com certeza.
Se a gente observar, o Renascimento em si, ele é um processo histórico que começa pelo menos desde o século XII. E como você falou, que esse ápice do Renascimento é que normalmente que a gente relembra quando a gente pensa. Daí, desse resgate clássico, a gente tem várias influências. Então, a gente tem o próprio mundo árabe, contato direto na Península Ibérica e, consequentemente, o mundo bizantino, que faz o resgate da literatura grega clássica também. Lembrando que assim, o conceito de renascimento mesmo, né? Você tem vários renascimentos no mundo árabe. Isso. E o Império Bizantino tinha passado por um renascimento nesse resgate dos textos gregos, certo? Certo. Se parar para pensar, né? Se fala muitas vezes na escola que o Renascimento surge na questão da reconquista da Península Ibérica, da conquista dos cristãos diante dos povos árabes. Só que a gente esquece que tinha um contato pacífico entre eles, né? Era muito comum que padres missionários fossem até as cidades muçulmanas com o intuito de catequizar. Só que para isso eles queriam conhecer a cultura árabe. Então eles pediam a tradutores árabes que transcrevessem, por exemplo, o Alcorão. E nesse contato ia ampliando as traduções para obras clássicas que a gente conhece, como Aristóteles, Platão, Sócrates, e por aí vai. Eu acho que assim, essa questão da Península Ibérica ser um centro assim de ser uma ponte, né, depois da Reconquista para esses textos do mundo árabe, eu acho que ficou muito marcada pela Escola de Tradutores de Toledo, né? Isso, com certeza. E depois da Península Ibérica, a gente acaba tendo a própria Península Itálica com os movimentos comerciais, né, que acabou sendo um polo atrativo de pessoas, consequentemente de conhecimento. Uhum. Alônia, eu tenho certeza que você vai adorar falar sobre isso, mas conte-nos sobre a reforma e a contra-reforma. Ah, tá bom. Porque além de toda essa questão da ponte, né, entre o mundo árabe e o Oriente para Itália, que vai ser o nosso foco mais aqui. A gente tem que lembrar que é o declínio da Idade Média. Exato. Mas assim, vai ocorrer também nesse período um pouco... até durante o Alto Renascimento, mas ele vai ter um peso um pouco mais para frente, que é a questão da Reforma Protestante, ou da Revolução Protestante, como eu gosto de chamar. Aviso prévio pros crentes aí, talvez vocês fiquem um pouco ofendidos com o que o Alônia falar. Mas não liga não. Que, né, um dia, quem sabe, a gente faz um programa sobre a Revolução Protestante, mas basicamente não, foi... provavelmente não. Provavelmente não. Isso aí vai pro limbo, como arquivo proibido, provavelmente. Exato. Mas em linhas curtas, foi um movimento de diversos clérigos. Eu acho que o mais importante dele foi o Martinho Lutero, que vai contestar diversas questões da igreja. A igreja vai falar contestar o caralho, aí eles vão ser meio que excomungados, vão criar igrejas próprias, e os nobres alemães que não queriam pagar imposto vão comprar a ideia. Mas aí você tem a contra-reforma católica, e agora sim uma reforma. Nossa. Que vai ser instituições de novos cunhos clericais, entre outras coisas, como, por exemplo, Jabulô, não sei se você sabia, mas não existia catecismo antes. O catecismo é uma invenção da Contra-Reforma. Ah, é mesmo, né? Porque antigamente, para você ir pro céu, era basicamente você ser batizado e não ser excomungado no meio tempo. Entendi. Toda essa cerimônia de primeira comunhão, crisma, foi dessa época. Não tinha ensinamento, nem uma tendência de esperar práticas muito grandes, assim. Era tipo meio a caralho as coisas. É isso. E a Contra-Reforma vem justamente quebrando isso e um movimento contra a Revolução Protestante. E isso também vai mudar toda a questão do imaginário, desse fim de imaginário medieval aí que já estava em declínio há muito tempo. E outra questão importantíssima para a gente entender esse meio aí, desse auto-renascimento, como já é a quinta vez nesse programa que eu falo isso, é a queda do Oriente, né? A queda do Império Bizantino. Se você falar mais uma vez auto-renascimento, a gente grita bingo, tá bom? Beleza. Então, a questão do Império Bizantino, por muitos séculos ele estava decaindo. Já quase não tinha relevância geopolítica no mundo europeu. Só que ele era um centro cultural muito forte ainda, no sentido de que ele acumulava conhecimento. E, consequentemente, com a queda de Constantinopla, você tem uma dispersão de intelectuais pela Europa, que promove essa abertura do Renascimento. Muitos textos greco-romanos retornam para o Ocidente a partir daí, né? Isso, você começa toda uma nova tradição de literatura, dentro da igreja até.
como o nosso querido Alone aí tá falando de Revolução Protestante, que eu acho que é um termo muito forte, mas você tem todo um processo intelectual dentro da própria igreja, que já começa com São Tomás de Aquino, e eu acho que desse período moderno, o mais interessante é o Nicolau de Cusa. Cusão esse cara. Nossa, eu tava esperando pra ver quem ia mandar. Meu Deus do céu. Eu tava esperando pra ver quem ia ser o primeiro. Mas, bom, a gente precisa lembrar também que quando o Império Bizantino caiu, ele era só Constantinopla, era só a cidade. Era só a cidade. Tinha um outro território ali no Peloponeso, só que sem relevância nenhuma. Daí quando cai de vez, e os otomanos que tomam tudo. Não, eu acho que eles, pelo menos assim, é que no Age of Civilization 2, que é um excelente jogo pra Steam. E lá vem o amor do cara. Não, é porque você tem vários mapas, né? E aí o mapa de 1440, o Império Bizantino ainda tem a região da Ática e da Laquedemônia, né? Que é a região ali da Grécia. Então, na minha cabeça, essa é a região da época. Inclusive, se alguma publicadora de games estiver ouvindo a gente, Paga nós. pode mandar um RTS pra gente aí que o Alone vai babar o ovo de vocês de um jeito inacreditável. Rapaz, paga nós. Santa Tartaruga! Mas aí, justamente com a queda do Império do Oriente, você tem essa dispersão de mentes e de textos e etc. Chegando na Itália, e a Itália, na época, óbvio, não era a Itália que nós conhecemos hoje, era um monte. Não, eram cidades-estados, né? Era uma confusão enorme a Península Itálica nesse momento, porque ainda se tinha uma briga ferrenha entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papado, que os dois queriam controlar as cidades italianas. Só que nunca chegavam a um acordo. Então, era uma bagunça enorme. E eu inclusive quis colocar a questão da reforma, da Revolução Protestante dentro disso aí, porque é justamente uma quebra de o que boa parte dos principados alemães que vão aderir à reforma vai ser principalmente contra a influência dos Habsburgo, que eram a favor do papado, né? Ah, sim. Eu acho que a gente não pode esquecer também que, como traz papo de reforma e contra-reforma, que grande parte dos intelectuais do Renascimento acabavam chamando muita atenção da igreja, né? Só que isso não quer dizer necessariamente que eles eram ateus. Eu acho que isso acaba tendo uma confusão, que a parte da religião está totalmente permeável nesse novo contexto. Ah, não, 100%, porque acho que a maioria das obras, das grandes obras, né, que todo mundo conhece durante o Renascimento, são obras feitas para a igreja com intuitos religiosos. Ah, sim. Mas eu acho que assim, é que fica uma quebra nessa questão da religiosidade com muitos dos artistas intelectuais da época, porque você tem um resgate de elementos fantásticos e mitológicos pagãos, né, que até então não existia isso. Tanto que você vai ter é justamente do Michelangelo, onde você tem um fauno, a presença de um fauno na estátua. Então isso é algo que 100 anos antes seria incabível. Ah, sim, com certeza. A questão da Itália, né, no norte da Itália, porque o sul era um pouco mais organizado, porque lembrando, o sul da Itália, você tem o predomínio do reino de Nápoles, que depois vai se juntar à União Ibérica e à esfera de influência espanhola. Só que no norte da Itália você tem uma questão que vai se permear por toda a Europa depois, mas eu acho que talvez inicia na Alemanha, tem forte influência no norte da Itália, que é a questão da burguesia, porque agora você vai ter uma burguesia bem mais endinheirada. Ah, sim, com certeza. Que coisa triste, né? Que a gente não pode, por causa do copyright, dá pra colocar umas 3 MPBs agora. A burguesia fede, né? Burguesia fede, burguesinha... Burguês safado. Não, isso aqui acho que eu consigo colocar ainda. Burguês safado vai colocar? Talvez. Maldito copyright. Feito por burgueses, inclusive. Bando de burguês safado! Mas essa burguesia, ela estava extremamente ligada à administração das cidades. Porque lembrando, Veneza, principalmente Veneza, era uma cidade que nos séculos anteriores tinha sido meio que esquecida. Porque, lembrando, Veneza é um pântano. Uhum. E ela começa a ressurgir junto com esses mercadores, junto com esses primeiros burgueses. E isso vai ser um movimento que vai se tratar em todas as esferas das cidades italianas, principalmente Milão e... Como é que era aquela outra mesmo, que foi até lá pra Ucrânia mesmo? Como é que é o nome dela? Nossa, aí Nossa, você foi longe, parceiro. Gênova? Eu acho que é Gênova, hein? Eu acho que é Gênova. Gênova foi da Ucrânia? Foi até... Caralho, foi Gênova mesmo. Caralho, eu não sabia disso não. A parte de Sevastopol ali era de Gênova.
Ou como que os caras foram parar ali, só Deus sabe. Mas enfim, você tinha essa influência comercial no Mediterrâneo dominada agora para as cidades italianas. E lembrando que a Gália Cisalpina, que é essa parte norte da Itália, é uma região de passagem. Então, para quem estava indo, pensando principalmente no forte êxodo que vai rolar agora por causa das invasões turcas, quem estava indo, tentando ir para o outro lado da Europa, tinha que passar ali. Então, os turcos eles começaram a fazer uma grande pressão nos Balcãs que leva toda essa massa de gente para o norte da Itália, como você falou. E essa massa de gente acaba sendo uma excelente mão de obra para esses burgos e burgueses das cidades italianas. Então você tem todo um novo processo de renascimento comercial. E o nascimento do capitalismo, com a gente, né, um começo ali de capitalismo, que vai ser o que a gente vai entender mais tarde. Mas esses burgueses eles não estavam influenciando tão somente o comércio, mas também a política, não só regional, como um nível a mais, que é a questão dos papas. Porque muitos papas vão ser apoiados por burgueses quando não vão ser de famílias burguesas. E todo mundo sabe que dinheiro é poder. Exato. Dinheiro é poder. Então, o que eles não tinham politicamente por não serem do clero ou da nobreza, eles conseguiam influenciar por causa do financiamento deles. E até era uma estratégia importante para a igreja e para o próprio Papa em si, porque você tinha a presença dos estados papais. Não só o Vaticano era esse centro religioso, mas era um centro administrativo. Eles tinham que ter alianças políticas e econômicas para fazer o funcionamento dessas cidades, senão não tinha cabimento. A gente tem que pensar numa questão territorial também, porque o Estado Papal ele era um Lzão ali no meio da Itália, e o sul da Itália era meio largado lá com o reino de Nápoles e depois com a esfera... soltaram fogo ali. E com a esfera espanhola. A questão política do norte da Itália ali, você tinha 1 milhão de cidadezinhas que tinham um território de merda, que viviam justamente do comércio, porque você não... Sei lá, Pádua não tinha um território considerável. Lucá não tinha um território... Não tinha o que produzir. Não tinha o que produzir, não tinha onde produzir. E não é... Tudo bem, ali a região do norte é uma região bem rica, né? Na região do Vale do Rio do Pó e tal. Mas ainda assim você está falando de cidades com populações, para a época, muito grandes, lugares muito urbanizados, onde você não tinha uma produção suficiente. Então isso tudo gerava muitos conflitos entre eles. E a questão do papado, você tem principalmente os papas Médicis e os papas Borgias, que talvez sejam os piores papas da igreja. Com certeza são os piores papas da igreja. Com certeza, é porque o Papa Borgia, o nome dele de papa é Alexandre VI, e qualquer papa da história que escolher Alexandre é sinônimo de corrupção. Exato. Os papas não escolhem 2 nomes, que é Pedro, que seria sacanagem se comparasse São Pedro. E Alexandre, porque né? Corrupção, exato. E lembrando que você pode visitar isso tudo em Assassin's Creed 2 e Brotherhood. Eu não vou deixar isso não, parceiro. Por que não? Tem que pagar primeiro. Não, eles nunca vão pagar depois daquele episódio que nós falamos mal até umas horas. É verdade, é verdade. Desculpa, Ubisoft. Bom, isso tudo influenciava, e essas famílias influenciavam dentro deste meio italiano. Santa Tartaruga! Mas vamos falar de coisa boa, vai? Vou falar da TechPix? Se pagar nós falamos. Mas, como a gente já falou da fuga de mentes e tudo mais, mas o momento desse auto-renascimento eu acho que é um ápice dos desenvolvimentos e das tradições que vão ser criadas nesse momento do renascimento, pensamento mais artístico, vamos falar de arte, que é a questão da geometria e da mudança de um âmbito assim das construções, né, das catedrais, uma mudança da cruz latina para a cruz do Oriente, que é o xizinho. Um aprimoramento técnico, você quer dizer? Criações de novas técnicas, justamente, de novos ornamentos. É um período de um olhar com outras perspectivas, né? O ser humano, nesse momento, nesse contexto, ele começa a ter outro tipo de visão sobre o seu espaço, de como atuar sobre ele, e como que tem esse renascimento de obras literárias antigas, consequentemente de obras sobre matemática e afins. Ele começa a pensar a utilização desse espaço de outra maneira. Então, na construção da cidade, das igrejas, da arquitetura, acaba envolvendo tudo. Sem contar que os profissionais da época, se puder chamar assim, ele tem aquela alcunha de homem da renascença, que é um cara que não é desenvolvido apenas em um ofício. Ele domina diversas áreas do conhecimento e consegue transportar
todas essas áreas para a obra dele. Então você acaba tendo o termo artífice, porque ele é a pessoa que realmente consegue fazer um pouco de tudo. E ele Isso. busca fazer um pouco de tudo. Tanto que tem o auge, assim, se puder chamar assim, da proporção áurea nas obras. Presente nas obras antigas, já presente nas obras medievais, mas durante o Renascimento ela tem um auge muito grande, com o Da Vinci, com outros artistas utilizando dela em suas obras. E a gente tem que lembrar também que essa mudança do aspecto medieval, né, da grande catedral, e lá dentro você ter as divisórias para marcar bem onde fica a nobreza e as pessoas, mas ao mesmo tempo ser um local assim de muita luz, né, que é o clássico no mais marcado na arquitetura gótica e tudo mais. E o Renascimento, isso é interessante no Renascimento, que eles se entendem como tal. E eles querem romper com este mundo gótico, com esse mundo medieval. Então, nas estruturas, você não vai ter mais essas divisórias, as catedrais, não só as catedrais, mas outros tipos de estrutura, agora serão muito grandes, fugindo desse padrão gótico, que inclusive o nome gótico vai surgir nessa época, né? Antes ninguém chamava de gótico. Assim, e não só com esse rompimento de uma arquitetura gótica, você tem todo um rompimento com a própria história, né? Porque é nesse período com o resgate da Roma Antiga e da Grécia Antiga, eles definem o termo de Império Bizantino, que é aí que separa o Império Bizantino do Império Romano, né? Porque para preservar esse passado romano, entre aspas, original, que é a influência cotidiana deles. Só pra... Eu citei a proporção áurea, só que eu acho que é válido aí te explicar o que é, né? Então, faça favor. A proporção áurea é uma constante real algébrica. A gente obtém ela quando dividimos uma reta em duas partes não iguais. Depois a gente pega o segmento maior e divide pelo segmento menor. O resultado disso vai ser mais ou menos se você tivesse dividido uma reta inteira pelo segmento mais longo. Esse número ele é uma dízima, ou seja, um número infinito que a gente arredonda para mais ou menos um inteiro, 6.180 décimos de milésimos. Maguilaquece e geometria. Tipo, a proporção é uma constante, tipo, no universo. Nosso rosto, em conchas de Nautilus, um monte de fenômenos da natureza, você consegue encontrar ela. E ela foi replicada pelas obras humanas. Por exemplo, a Notre Dame de Paris, que infelizmente pegou fogo aí recentemente, ela foi planejada justamente com a proporção áurea. A nova Notre Dame, né? Porque ela já existia antes. Isso. Mas assim, tipo, até a mudança de questão, porque eles entendiam que o mundo clássico era um mundo muito mais... O mundo das cidades clássicas era uma cidade muito mais viva. Eu acho que era meio que um pensamento de uma cidade utópica quase para eles. Acho que se comparar a cidade que eles viviam como a cidade grega, como Atenas, para eles era um mundo perfeito. Ia ser uma merda. Eu acho que na realidade as duas cidades eram uma merda, viu? Tá, mas Não, dá pra ser assim, mais merda. Não, tipo, pô, não tinha saneamento, não tinha um monte de coisa. Mas assim, pra eles era o ápice. Que era uma cidade que produzia. Que produzia. Seja no âmbito assim, econômico, seja no âmbito artístico e cultural. Eu sei como exemplificar de uma forma fácil. É melhor ser o rei da merda do que a merda do rei. É Exatamente. um ótimo exemplo. Mas outra inovação, pensando agora na pintura, é a questão do ponto de fuga. Isso de verdade, isso é uma das paradas que eu acho mais foda. Eu acho incrível isso. Eu acho verdadeiramente incrível. Que, exemplificando ponto de fuga, óbvio que eu não sou artista, não entendo porra nenhuma de nada. Mas é basicamente quando você olha numa pintura e seu olho é direcionado imediatamente para o centro ou para algum, normalmente para o centro, mas para algum, ou pode não ser, para algum ponto específico que quer ser mais mostrado. Por exemplo, na Santa Ceia, na última ceia, na verdade, não sei porque a gente chama de Santa Ceia, onde seu rosto, quando você olha, seu olho é direcionado diretamente para Jesus, que está no centro. Isso você tem uma perspectiva quase realista da imagem. Então você tenta criar modelos tridimensionais. Lembrando que as artes antes eram todas chapadas, né? Chapadas. Mais uma vez o aprimoramento da técnica. Não, ano passado, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a coisa. Mas ano passado, quando eu comecei a pintar meu quadro aqui, que tá até hoje sem pintar... Você nunca vai terminar isso, não, com certeza. Nunca, jamais. Eu posso contratar alguém pra fazer isso e aí depois eu falo que fui eu. Mas enfim.
Eu lembro quando eu comecei a pintar, eu falei, pô, eu acho que eu vou. Como eu não entendo de porra nenhuma, eu sou péssimo em tudo que eu faço. Eu pensei, porra, eu vou pintar do jeito que eu agora já não me lembro mais, mas é justamente essas pinturas mais chapadas, bem clássicas ali da arte bizantina. Eu falei, pô, isso aí deve ser mais fácil. E não é mais fácil. Não é mais fácil. Nunca É uma merda. É uma merda. Me relembra a memória aqui. Você ia pintar o quê? Você ia pintar um brasão? Cara, primeiro eu tinha feito uma imagenzinha assim de um navio saindo e uns soldadinhos meio que tipo, navio do lado da praia e os soldadinhos meio na praia. Aí depois eu ia fazer um brasão e aí eu não fiz nenhum nem outro. Então tá aqui. Caraca, Tá quadro depois você branco, escrever WMSP. Um dia eu termino isso, um dia eu termino. Eu sei que não. Não, eu também sei que não, mas enfim. Eu boto fé em você. Obrigado. Alguém tem que Mas botar. eu não. Você e minha mãe são os dois. Eu conheço você há muito tempo pra saber que você não vai fazer. Bom, foda-se. E outro ponto, e é a arquitetura. Eu acho que e essa questão da arquitetura vale muito a um sujeito que eu esqueci de colocar aqui no roteiro, mas a gente fica aqui a menção honrosa, que é o Brunelleschi, que é a questão da cúpula. Como eu já disse antes, a mudança do estilo de catedral, de uma cruz latina, que é aquela cruz que a gente está mais acostumado, né, que é tipo um Tzinho, para a cruz do Oriente, que é um maisinho, né, um Xzinho, mais centralizado, foi um ponto fenomenal para a construção das catedrais de outros tipos de estrutura também, que permitiam um peso exato para você ter uma cúpula ou uma abóbada redonda, que era comum no mundo antigo, mas que desaparece na arte gótica. Sim, acaba desaparecendo na arte gótica, assim, nesse período medieval, só que é muito presente no mundo muçulmano e no próprio mundo bizantino. Então você tem outros resgates sobre a arquitetura. Não, a Al-Aqsa de Santa Sofia mesmo é uma... que hoje é a Mesquita Azul, não é isso? Ou a Mesquita Azul é outra? Mesquita Azul na Península Ibérica? Não, é em Istambul mesmo. Ah, bom, foda-se. É em Istambul, é onde é a Hagia Sofia, isso mesmo. Então, como você disse, né, essas estruturas islâmicas e bizantinas manteram, mas como a predominância, né, da Europa nessa época vai ser a arte gótica, isso vai sumir, mas vai voltar no neogótico, tanto que a Catedral da Sé tem cúpula, tem abóbada, e é neogótica, enfim. E só para exemplificar, você tem a Al-Aqsa de Santa Sofia em Istambul, ou Constantinopla, como você preferir, ou Bizâncio, e você tem, sei lá, o Taj Mahal, que é uma estrutura islâmica também, ou qualquer outra ideia de mesquita que você tiver, vai ser daquele jeito ali, com uma cúpula, que não existia no mundo europeu, mas existia no mundo antigo. E esse resgate, assim, é uma grande parada para a arquitetura da época. Santa Tartaruga! Vamos passar agora a falar dos homens importantes. Eu cometi um pequeno erro aqui. Jura? Mais um. Não, porque o negócio é o seguinte. Calma aí, tartarugas... Nossa, lá vem. Eu coloquei... O que você quer buscar? Porque eu coloquei o Vasari como sendo o Mestre Splinter, mas eu só coloquei porque foi o que me veio na cabeça. Mas o Vasari seria mais a April, né? Seria mais a Nossa, repórter lá. Ai, caramba. Inclusive, eu cometi um erro horrível também, que quando eu tava fazendo o roteiro, eu passei a semana inteira estudando sobre o Donatello, que eu confundi o Michelangelo com o Donatello. E aí depois quando eu fui... Pô, mas a tartaruga é mais legal, pô. High-tech. Não, fale por você. É muito mais legal. Que isso. Mas, bom, E aí depois quando eu tava vendo, eu falei, pô, que ano que esse cara nasceu mesmo? Aí eu vi que não era ele, era o Michelangelo. Nossa, velho. A gente teria, no aniversariante do mês aqui no roteiro, a gente teria o Donatello, que não tinha nada a ver com a história. Você criou uma imagem muito ruim na minha cabeça, que agora eu tô imaginando o Jorge Vasari com aquele macacão amarelo. Puta que pariu, hein? Bom, vamos falar do Vasari, porque o Vasari ele é considerado o primeiro historiador da arte. E o Vasari ele era também um artista, né? Ele foi pintor, foi escultor, foi os caralho 4. Só que ele, pelo que eu entendo, assim, ele não era muito... Ele era meio que, tipo, a galera já via ele como meio, tipo, mas você é meio ruim. Ele tinha os contatos. Não, ele tinha os contatos, mas ele não pintava muito bem. Não era tão bom quanto... Caralho, eu não consigo mandar o bagulho. Eu vou mandar aí no chat, vocês veem aí uma pintura dele, que ele é meio bosta, meu. Igual você? Exato.
Eu poderia, tipo, facilmente fazer isso. Mas, porque, por exemplo, eu não Caraca. consigo... Nossa. Nossa, eu achei, Agora velho. cuspiu na. Aí, ó. É meio... Eu facilmente faria isso, tá bom. Tá bom. Não, mas, cara, comparado, mano, é meio, né? É ok, cara. Assim, não é ruim. ok, só que tinha coisa melhor. Exato. Então, tipo, a galera achava ele meio bosta. E ele deve ter se achado meio bosta também. Só que ele fez uma coisa fenomenal que alguém contratou ele pra fazer isso. Eu não me lembro quem agora. Aliás, eu vou descobrir agora na Wikipédia, colando. Pá. Que o Cosme de Médici, novamente os Médici, contratou ele pra escrever um livro, um catálogo sobre todos os grandes artistas. E aí virou o primeiro livro de história da arte, que é As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Não. Aí você roubou. Eu quero que você fale isso em italiano. Ah, rapaz. Sem chance. Sem chance. Deu uma tentativa? Tá bom, olha só, tá bom. Vamos lá, vamos tentar então. Vai. Calma aí, deixa eu fechar a mão aqui. Levité. Levité de più excelente. Não, pera aí, que esse 2L é diferente. Levité de più. Ah! Tá bom, Livro. continua. Levité de più excelente de pittori, scultori e architetori. Mamma mia. Mário podia falar isso aqui. Poderia. Que era justamente um livro, era um catálogo de biografias. E aí a gente encontra biografias de grandes, como Michelangelo, mas encontra também de uns pintores que ninguém nem sabe mais. Porque justamente ele não estava pensando para posterior, né? Ele estava escrevendo o que ele achava relevante e, entre aspas, gigantes. Porque, lembrando como a gente falou de toda aquela confusão entre as cidades italianas e as famílias e tudo mais, e o livro ele favorece bastante Florença, favorece bastante os artistas de Florença, enquanto os outros ficam meio esquecidos. E são artistas da época dele. Ah, sim. É bom relembrar isso. São artistas da época dele que ele teve, muitos deles que ele teve contato direto ou indireto, né? Porque, por exemplo, o Michelangelo, ele se tornou amigo pessoal do Michelangelo. Agora do Rafael, que morreu jovem pra Dedéu, né? Morreu antes dele ter 10 anos, não tem assim. Então ele teve um contato indireto só. Do Rafael, ele era tretado, que o Rafael tem um temperamento forte. Que o Rafael era a tartaruga mais bosta, né? Vamos concordar. Ele era o valentão, né? Não, tipo, ele era meio forçado, não gostava não. Mas ainda assim, tipo, apesar de todas essas questões, é a fonte mais confiável até hoje da época que a gente tem sobre a arte, os artistas, enfim, sobre esse mundo do alto-renascentismo. E aí eu levanto uma questão que a gente tem uma ideia, eu acho que essa ideia foi muito construída pelas Tartarugas Ninja, de que essa galera era todo mundo amigo. Era todo mundo brother. Essa ideia é tua. Não, cara, todo mundo tem essa ideia, velho. Não, eu não tenho essa ideia. Porra, que isso? Sério? Não. Pra mim, Sério, todo eu mundo acho pensa que- desse jeito. Acho que isso é um problema seu, Você cara. tá vendo muita TV. Cara, não, pra cara. mim, o History Channel e as Tartarugas Ninjas me contaram que eles comiam pizza. Eu achava que eles eram contemporâneos um do outro. Eles são. Entende? Isso eu achava. Não, mas é que outro dia eu tava lendo uns trem lá da History Channel e fala lá que, tipo, eles faziam de vez em quando uns crossovers ou às vezes umas referências de um ou de outro ali em pintura e outras paradas. Então, mas assim, tá bom, eu vou pular isso então, porque só eu acho que eles são amigos e comiam pizza aí. Lutavam contra o mal, enfim, foda-se. Seria legal, seria bacana. Chegar um samurai lá chamado Demolidor. Pô, se eu não me engano, foi nessa época. Não foi nessa época, não, foi depois. É que eu ia tentar linkar com aquela missão diplomática que os japoneses levaram os caras lá pra Europa e foram pra Itália, os caras lá quatro. Mas Isso foi bem depois. 1600 e pouco. Oi! Imagina que louco se eles eram artistas de fachada e na verdade aqueles dois. Aquele porco e outro cara que eu não lembro o nome. Só Acho que Deus era sabe. blog, alguma coisa. Então, aqueles vilões lá, eles eram demônios que saíram do inferno e eles estavam lutando contra eles. A mando do papo. Cara, considerando que eles fizeram arma militar pra Dedéu, pode ser, hein? Pô, eu acho que tem até uma série disso, hein? Ah, é? Que é o Leonardo da Vinci que luta contra o demônio. Caralho, que porra é essa? Não, sério mesmo? É sério. Caraca, não, só de zoa. Ah, não, tem que procurar isso aqui. Não, calma peraí, você dá isso aí nas indicações, calma. aí. Meu Deus. Calma, mas acha aí. Mas, como eu já disse, né, eu tenho uma ideia nessa questão das vidas do Vasari, de que ele teve registros muito inúteis. Porque muitos artistas ali, não existe mais nem as obras dele, que já se perderam com o tempo.
Só que todos esses registros servem para a gente compreender a ideia do homem da Renascença. Da Renascença. Tanto que o Vasari, ele no livro, ele fala, ó, isso aqui é um registro sobre os homens da Renascença. Então dá pra gente entender justamente como é que era o imaginário da galera. Mas sobre essa questão do imaginário do renascentista, acho que é só um parênteses interessante aqui, retomar que isso já começa, acho que no século XIV, com o Petrarca. Porque o Petrarca, ele foi o grande poeta que inventa o que a gente conhece como soneto. E, se não me engano, foi ele que fala que já é um período de renascença. Uhum. E como a gente está debatendo aqui, a gente está falando do período da alta renascença, né? Desse ápice. Tanto que o Michelangelo mesmo, ele obviamente, acho que... Eu vou colocar ele aqui, não só porque a gente tá fazendo o programa dele, mas também porque eu acho que ele seja mesmo o maior artista da Renascença, mas ele já tá no momento bem de transição ali da Renascença para o maneirismo, que vai ser o próximo ciclo, entre aspas, artístico. Então, é que o maneirismo, assim, geralmente se fala que ele antecede a arte barroca, o que de fato acaba sendo verdade. Só que da mesma maneira que a igreja ela apoiava essas obras artísticas do Renascimento, que às vezes era contra a própria igreja, ela também não deixou de financiar suas próprias obras que reforçavam seus dogmas. E que, como a gente já comentou aqui da questão da reforma e da contra-reforma. Inclusive a arte barroca é o melhor tipo de arte que tem. Qualquer um faz no banheiro. Que é isso, maluco? Nossos ouvintes mineiros aí vão ficar 100% putos com você. É uma piadinha, cara, piada. Nossa senhora. Te ofendeu porque você tem uma ligação muito grande. Exato, eu tô ofendido também. Tartaruga! Mas voltando a falar de Tartarugas Ninjas, vamos falar acho que assim, porque eu considero o Michelangelo como o maior artista, porque eu acho que ele tem o máximo na questão da escultura pelo menos, o máximo de técnica possível. Mas acho que o mais famoso, com certeza, e muito graças ao Dan Brown, que é o Leonardo da Vinci, né? A primeira tartaruga. Isso. Graças ao Dan Brown, acho que não. Cara, o Dan Brown certamente deu uma popularizada. Tudo bem, ele deu assim, uma levantada assim, mas não acho que era. Que não era pra falar do Dan Brown, hein? Cara, antes da gravação ele já falou, não quero o Dan Brown nesse programa. Caguei no pau. Agora eu tô livre pra falar, hein? Tá bom. Mas eu nem do Dan Brown que eu vou falar, que como vocês dois são universitários, não sei, estudam história, tem que trazer isso aqui mais pro mundano. Na minha concepção... Não, mas calma lá. A gente ainda tá estudando, ninguém é formado. Não. Vocês são supra-sumo aqui. Eu vou criar essa imagem de vocês e vocês vão ficar quietinhos aí. Não, você tem que entender o seguinte, porque, veja bem, como eu já falei pro Luiz antes, esse programa aqui não tem autoridade nenhuma. A gente não tem questão. Não, e não tem vontade com a realidade. É bom até que a gente inventa algumas coisas. Vontade a gente tem. Fale por você, Jabô, que eu gosto às vezes de dar uma floreada nas coisas. Vontade a gente tem, compromisso é outra coisa. Tá bom. Mas não inventa essa imagem aí de mim, não, porque aí ela fica falando besteira aqui e depois eu me fodo mais lá pra frente. Não, a questão não é essa. A questão é que, tipo, você pontuou anteriormente que o Michelangelo é o maior dos renascentistas, eu concordo muito bem com isso. Só que eu acho que o Leonardo da Vinci, assim, até mais pra quem não conhece muito a história da arte, ele tá muito mais no imaginário do homem renascentista, justamente pelo conhecimento que você tem sobre ele em outras áreas também, entende? Na cabeça do imaginário, assim, ele era um cara muito à frente do seu tempo. Ele já projetava coisas que só em séculos depois que de fato se tornaram realidade, então isso tá um pouco mais aflorado na mente das pessoas. Tipo helicóptero. Não, você tá corretíssimo nisso. Porque o Da Vinci, ele era bem versátil, porque ele estudou realmente quase tudo, e o foco dele inicialmente não era a arte por si, como os outros artistas que a gente tá vendo. Tanto que, me desculpa Leonardo da Vinci, mas as obras do Michelangelo são muito mais fodas. Puta, mas muito mais foda. De verdade, eu acho as pinturas, pelo menos do Da Vinci, uma merda. Uma merda. Pra época, necessariamente não é bom. Como dessa questão do imaginário, tem até a Mona Lisa, que dizem assim, a historinha que
pra quem ele fez não gostaram do quadro porque a Mona Lisa tava sorrindo. Não tinha uma parada dela estar com os cabelos soltos também, ou que era uma parada de... Os cabelos soltos à mostra, né? E na época era uma parada, assim, uma questão... Uma sexualização. uma pra época. erotização. Mas a Mona Lisa ficou famosa por causa Não, porra. Por causa do roubo. Do roubo dela. Também. Porque até lá era só mais o quadro do Da Vinci. Mas ela teve a mídia que tem por causa do roubo e depois que reencontraram ela. Ah, pera aí, o roubo rolou mesmo? Rolou. Ah, Ela pra foi mim era só roubada aquele por filme do Nicolas muitos Cage. anos. Nossa. Não, pô, ela foi roubada. Ah, Ela foi roubada e depois, se eu não me engano, de 3 anos, aí reencontraram. Aí depois, oh meu Deus, reencontramos o quadro do Da Vinci que foi roubado. Aí teve a mídia que tem. tá, caralho. Pera aí, o livro do Dan Brown é sobre isso, na verdade. Não. Não é? Eu nunca li essa merda assim. Não, é isso, você tá só falar mal sem ter lido. Exato, foda-se, eu não gosto do jeito que ele escreve. Mas, cara, essa questão dele ser um homem, até hoje eu acho que ele é considerado, tipo, dentro, não só do homem renascentista, mas como o homem que mais entendia de diversos assuntos, né, de mais especialista em diversos assuntos. Mas, cara, isso é muito graças à infância dele, porque ele foi aprendiz de um grande artista também chamado Verrocchio, que esse sim eu já acho a arte mais foda que dele, inclusive. Mas você tem até uma historinha, que o Da Vinci fez alguma parada lá, algum quadro, algum trem assim, e aí o Verrocchio olhou assim e falou, mano, você é meu aprendiz e eu não consigo fazer isso, então eu nunca mais vou pintar na minha vida. Isso tipo, é uma historinha, mas pra você ver como, né, tipo, como o Leonardo era foda. Mas o Verrocchio... Ou como o Verrocchio era ruim, né? Porque a gente acabou de falar que os quadros do Da Vinci não eram tão bons. Não, cara, não, tá bom, eu não acho tão bom. Mas o Verrocchio não era o nome do cara. Verrocchio em italiano significa olho verdadeiro. Então esse cara não podia ser pouca coisa. Ok. E novamente ele estava ligado com os Médicis. E o Verrocchio, ele era um cara muito respeitado e ele era um cara assim de muitos círculos sociais. Ele tinha, o Leonardo, como era aprendiz dele, teve logo cedo o contato já com um monte de esferas influentes dentro da Itália, dentro da Europa inteira, com esferas de conhecimento muito variado. Então, muito do que mais tarde vai ser toda a produção de conhecimento dele, vem graças a esses primeiros anos aí de contato tão farto aí com a alta cultura. Aliás, Jabolo, você já falou lá da lei da geometria, lá como é que é o nome mesmo? Proporção áurea. Isso. Cara, eu botei o homem vitruviano aí, porque eu acho que ele é a imagem... Né, quando vai representar alguma coisa do renascentismo, bota aí o homem vitruviano. Sempre põe. Sempre. Em tudo. E ele é justamente a proporção áurea, né? Inclusive ela tá na capa do Código Da Vinci. Sim, eu sei. Eu tenho uma versão do Código Da Vinci que eu roubei da biblioteca da escola, escrito. Caralho. Safado. Eu comprei, li 10 páginas e falei, que bosta. Eu deixei pra lá. Comprei, aliás, não, né? Supi. Mas tá bom, você já falou da proporção áurea, então eu tenho que falar do homem vitruviano. Só dessa imagem do renascentismo mesmo. Não, então, uma questão interessante do homem vitruviano em si é porque ele é uma referência ao Vitrúvio, que era um arquiteto romano. Então, daí mostra bem explicitamente essa influência da antiguidade. Mas caramba, não sabia. A minha próxima pergunta, inclusive, ia ser uma piadoca sobre o nome, porque eu não fazia ideia porque chamava disso. Mas ok. Informação aqui. Aqui tem informação. Maluco. Estragou tua piada, foi isso mesmo? Não, na verdade era mais uma anedota. Tá bom. Mas, cara, como a gente já colocou que, pelo menos eu não acho, né, bonito as coisas do Leonardo da Vinci, com uma outra exceção, mas ele tinha um problema também de material, né, que ele sempre pintava com água e óleo, e isso fudia a maioria das coisas, como, por exemplo, a Última Ceia, que o Dan Brown explorou bastante, né? Caraca, não, pera aí. A gente que gosta, mas você tem um ódiozinho assim por trás, né? É uma relação de amor e ódio. Mano, caraca, velho. Não, eu tô deixando pro final pra indicar e você não, porque o Dan Brown, que o Dan Brown. Não, porque, cara, o Dan Brown ele fica botando lá na Última Ceia, não, porque tem chifre do diabo, tem isso, tem aquilo. Mas Nossa, mas já falou merda, mas tudo bem. Lógico que tem, lógico que fala. Não, cara. Mas embora que, tipo, a Última Ceia, ela tá tão detonada, graças ao material que ele usou, que não tem mais, né? Não é mais a mesma parada.
É verdade, tanto que... Quantas vezes ela foi restaurada? Alguém tem essa conta? Não, mas com certeza inúmeras vezes. Pois é. Acho que outro dia, uma vez eu tava vendo o programa do Discovery Channel mesmo, e do Discovery Channel, do History Channel, H9 History, que era um programa muito maluco, tendo em vista a History Channel, que eles não estavam explorando o chifre do diabo no Judas. Eles estavam falando justamente isso, do material ruim que o Leonardo usou, e que, se eu não me engano, eu tenho essa Tinha imagem... uma cozinha atrás da parede. tipo, era alguma parada, tinha algum forno atrás, tinha uma parada assim. É porque é um afresco, né? Então não é uma pintura a quadro. Eu acho que também é interessante que nesse período do Renascimento você tem essa retomada de pintar não só um afresco, mas pintar em quadro mesmo. Isso é algo portátil, a pintura. É coisa que não necessitava, né? Porque antes você tinha os vitrais e os afrescos das igrejas que tinham um motivo prático. Mas o que eu ia falar é que eu lembro nitidamente de um daqueles caras lá que são entrevistados nesse programa da Rista, que ele tá falando assim, isso aí já foi editado tantas vezes que o próprio material que o Leonardo usou já não é mais o mesmo. Então, tipo, a parada foi mudada tanto que a técnica que o Leonardo usou já não existe mais nada do Leonardo ali, com exceção do ponto de fuga. A gente só tem a noção de como era no original por causa das anotações do Da Vinci. Então, porque ele também era um cara que ele anotava o processo, né, de criação, etc. Santa Tartaruga! Mas vamos falar afinal do aniversário antes mesmo, que foi o motivo da gente ter feito isso aqui, que outro dia, inclusive, isso aqui surgiu de um jeito muito engraçado. Que foi uma disputa entre o Chuck Norris e o Michelangelo. Meu Deus. Porque esse mês, É verdade. dia 6 é aniversário do Michelangelo, e dia 11 ou dia 10 é aniversário do Chuck Norris. E a gente falou, qual o programa que a gente vai lançar primeiro? E a gente decidiu usar a data certa mesmo. Exato. Mas o Michelangelo, ele tem uma parada que por que eu acho que ele é o Que ele tem as esculturas mais fodas em mármore. mais fodas do universo? É muito foda. Mano, Até as incompletas são mais fodas. Puta que pariu. De verdade, eu acho que eu acho que nossa, eu vou puxar a sardinha de uma forma agora. Ele também é o mais caloteiro. Também, mas acontece. Mas, cara, eu vou puxar uma sardinha de uma forma. Mas eu acho que comparável a Pietà, por exemplo, que eu acho que é a mais foda de todas, só é tipo as esculturas em pedra-sabão do Aleijadinho. Sim. Porque, cara, é uma precisão que eu botei aí no chat do Discord pra gente ter imagem direto, né? E, cara, dá pra ver as dobras da roupa em mármore. Isso é muito louco. A expressão do próprio corpo também, porque o nosso corpo não é inteiramente liso, ele é cheio de relevo. E fazer um relevo assim do Michelangelo, as veias na mão é algo impressionante. Exato. O Davi tem veia saltada, maluco. Isso é uma parada que, mano, mármore é uma pedra. Espera um pouco, mano. Tem veia soltada hoje. Na mão, porque no pau não tem espaço. Boa. Não, já viu o tamanho do... Que eles, na verdade, eles... eu vou chutar aqui de cabeça, me corrija se eu estiver errado, Luiz. Mas essa questão dos pênis e no nu, nas estátuas, também vai remeter à antiga arte clássica. Com certeza, porque como no mundo clássico você tinha noções de perfeição, né, assim, da vida, não tinha nada assim mais perfeito do que o próprio homem nu ali, como os deuses. Então você tem essa retomada bem marcante da nudeza na arte. Sim. Que vai ter momentos posteriores na igreja que daí não lembro muito bem. Tem a história que eu acho que foi um papa específico que pediu pra tirar os pênis das estátuas. Mas nem precisa, já é mó pequeno. Então, a gente olha e não vê nada gritante ali, mas pra época era... pra época devia ser, né? O Alexandre Frota teria sido queimado. Deveria ser. Caralho. Tá me dizendo que tem uma estátua em mármore do Alexandre Frota, isso, né? Mas se ele tivesse ido pra aquela época, certamente teria. Seria Colosso de Rhodes na antiguidade. Exato.
tinha uma parada do Michelangelo também que ele convivia, ele me lembra até um episódio do Bob Esponja. O Lula Molusco abre um ateliê de arte Ah, sim. e ele quer ensinar o Bob Esponja a escultura, tal, não sei o quê. E aí eu tenho uma determinada altura lá do episódio, depois de várias coisas do episódio, o Bob Esponja ele começa tipo, não, que você precisa sentir o mármore, precisa jantar com o mármore, precisa lavar o mármore, precisa ser o mármore. E o Michelangelo tinha essa parada. Tinha essa parada também porque ele ia na mina de mármore, ele conhecia a galera. Pedreira. E ele trabalhava no mármore. ele trabalhava na mina, tipo, quando ele queria trabalhar e pegar o mármore dele. Então, tipo, ele tinha toda essa parada de uma conexão com o material. Ele é o trabalhador raiz ainda. O cara passa por todas as etapas do processo. Exato, e ele não precisava, porque, lembrando, novamente, ele era ligado com muito dinheiro. E ele, principalmente, eu acho que o Michelangelo ele é o cara que mais era ligado com a alta cúpula da sociedade, mais trabalhava. Então, como em outra parte aqui do programa a gente falou dessa ascensão da burguesia, não só a igreja, mas como essa burguesia nova aí começou a financiar as artes. Daí, creio que por dois motivos bem simbólicos, né? Um porque era bonito realmente o que eles faziam e quem não queria ter uma obra dessas na sua própria casa. E outra porque era uma maneira dessa burguesia de mostrar poder, se equiparar com a nobreza existente. Então eles tinham que gastar grana pra fingir que era nobre. E principalmente assim, essas obras, por exemplo, do Michelangelo, com certeza, a maioria delas são bíblicas, são religiosas e tal. Então isso é uma forma também de você trazer você ficar amiguinho do clero poderoso ali, né? Não só a nobreza. Queridinho do papado. Exato. Mas, cara, a gente poderia ficar aqui falando horas de como é foda os trabalhos em arte em mármore do Michelangelo. E aí, tipo, no Davi, você tem toda aquela questão do Davi, ele tá pensando, então, a expressão dele é de pensamento, porque ele tá antes de lutar com Golias. E aí tem toda aquela parada dele estar olhando pra Roma. E aí a veia... Ele podia ter feito o Golias também, né? Puta, mas Seria aí, legal. cara, o Davi eu acho que tem 3 metros, o Golias já tem que ter 10. 4 metros. Porra, então, fudeu. Ia ser legal. Não, ia ser do caralho. Não disse que ia ser não disse que ia ser fácil, mas ia ser legal. Você vê que ele não entrega nada, né, mano? Ia ter só a cabeça do Golias. Exato. Mas, cara, a gente poderia aqui ficar falando horas e horas de como foda. Só que, como você falou, ele não entregava nada, né? E essa é uma parada positiva, na verdade. Porque como ele não entregava nada, ele entregou, tipo, pouquíssimas. Mas ele trabalhou durante muitos anos. Acho que ele junto com o Leonardo, é um dos que mais trabalharam. Inclusive que as representações dele são velhas. Tipo, ele é representado velho, como o Leonardo também, que é representado aquele velho barbudo. E o Rafael, por exemplo, que morreu cedo, é representado jovem, obviamente. Mas, tipo, ele trabalhou muito, só que ele entregou pouco. Mas muitas das coisas estão inacabadas. Então a gente consegue ver perfeitamente o passo a passo e o método método de construção, não é a palavra que eu quero usar. De criação. Método de criação que ele tinha. Inclusive, eu acho que tem aquela parada que o Papa encomendou 40 estátuas e ele entregou, tipo, só 3. Ele entregou 3. Ele demorou, tipo, 20 anos pra entregar essas 3. Era perfeccionista, né, gente? Porra, mano. Acho que ele só tava enrolando mesmo. Esse é o cara que pode chegar na entrevista de emprego e falar, não, meu problema é que eu sou perfeccionista. O pior é que ele tem que comprovar que é mesmo. Exato. Mas, tipo, essa parada dele não poder entregar, tipo, é extremamente positivo justamente por isso, que a gente consegue observar justamente qual era as etapas de criação e como ele se dedicava àquilo. E como ele não entregava nada... Era as estátuas pra Catedral de Siena, não era? As 40 estátuas lá? Só tem 3? Eu acho que é. Acho que é assim. Ele, inclusive, acho que ele trabalhou na... Não lembro se foi ele ou se foi o Nenesh. Tô falando besteira agora, mas vou falar de qualquer jeito. Que ele trabalhou no bordel, não. Também, mas é que eu não sei como é que pronuncia essa porra. Mas é a galeria das obras, galeria das artes, enfim, que fica lá em Florença, que é o Uffizi, sei lá como é que fala isso. Que tipo, é uma das primeiras paradas, e uma das maiores até hoje paradas de urbanismo contemporâneo, né? De urbanismo. Não, tem um urbanismo alguma coisa, não me lembro agora.
Mas é tipo, são dois prédios largos que serviam como galerias, e aí no meio deles é uma passagem, uma rua, uma praça, assim. E aí no meio você tinha várias estátuas, tal, várias paradas, e era mega importante, assim, foi uma das primeiras bagulhos de urbanismo. Beleza que, me corrija novamente se eu estiver errado, Luiz, mas pelo que eu entendo, o nosso modelo de cidade hoje é muito mais pensado na cidade medieval do que na cidade clássica. Ah, sim, eu acho que falar assim do Brasil, porque ele tem resquícios, né, obviamente, da colonização portuguesa que ficou muito presente com essa cidade medieval, que você não que não seja uma cidade planejada ou desorganizada, só que não se enquadra nessa organização de uma cidade renascentista, porque é nesse momento aí da modernidade que eles começam a planejar cidades assim que, não, a cidade vai ter um centro e ao redor dela que vai se construindo tudo, vai se expandindo. Daí o que vai ter no centro? Vai ter a igreja, vai ter o centro do governo e por aí vai. Então aqui, para eles, era uma tentativa de dominar o espaço que eles viviam. Só que, se a gente comparar Portugal, a Península Ibérica como geral, ficou imbuída nessa questão da Contra-Reforma, da arte barroca. Então, acabou resgatando assim, muitos valores que, do período medieval por si, não chegou a expandir esse conhecimento renascentista. Uhum. Não, mas assim, né, vamos concordar que, pô, de cidade planejada que a gente tem, só deu certo então. Palmas, sei lá. Palmas. Foda-se essa merda de planejamento, não existe. Estrutura mesmo é Brasília, só que a gente sabe o que acontece por lá, né? Não, e mesmo Brasília, que você tem as cidades satélites ali que já mostra que não foi bem pensado. Mas não, mas aí você ignora as satélites. Você só pensa em Brasília só deu certo ali o avião, porque de resto... Brasília é feio pra caceta. O cara pensou em fazer um avião, mano. Não, tipo, não é legal. Não é legal. Definitivamente não é legal. Não. Mas eu falo de Palmas porque tem uma novela das 9, acho que é anterior a essa, que passava em Palmas. Noveleiro. Aí, mas é que eu tô falando porque passava em Palmas a cidade. A novela? Da cidade. A cidade da novela era Palmas. E aí, de vez em quando, tipo, nas transições entre as cenas da novela, aparecia, tipo, um panorama da cidade. E aí dava pra ver que era tudo quadradinho, tudo bonitinho. Então Palmas é meio, tipo, vazia. Porque ela foi planejada, só que não teve uma ocupação intensa ainda. Então, por não ter essa ocupação, ela é bem paisagista, né? Uhum. Não é tumultuada. Deve ser bom, mano. Vamos mudar pra lá. Faz um calor lascado, sei lá. Até aí. Tá bom. Mas, tipo, voltando ao Michelangelo, que a gente deu uma volta desgraçada. Mas voltando ao Michelangelo, nessa questão dele não entregar nada, isso mostra também, tipo, o cacife que ele tinha com a galera que ele trabalhava. Porque quem contratava ele eram, tipo, os Médicis na época dos Papas Médicis, eram os Borges na época dos Papas Borges. Ele trabalhava pro Papa. Ele era um cara que fazia as coisas pro Papa. Ele não fazia pra, tipo, um burguês aí, ou um nobrezinho ali. Ele fazia pro Papa. Um cara com menos moral já tá na fogueira. Exato, e ele não entregava porra nenhuma. Mas muitas questões também não entregar porra nenhuma, assim, isso na verdade é uma constante entre eles, é porque ele de 40 pra 3, ele realmente se superou nessa questão, né? Mas nessa parada de não entregar nada, porque o artista antes do Renascimento era alguém que dominava uma técnica, era um techné. E era uma técnica, assim, que outros obreiros, né, outras pessoas que trabalhassem, poderiam desenvolver aquela técnica. Então era uma coisa meio universal. Agora, no Renascimento, e isso fica muito visível com o Brunelleschi, eles estão criando conhecimentos e técnicas únicas, próprias e novas. Então, quando o cara, tipo, falava, não quero trabalhar hoje, não tinha ninguém que soubesse fazer. Era só ele que sabia fazer aquilo ali. Tanto que o Brunelleschi mesmo tem várias estruturas que ele começou e não terminou, porque ele tinha que viajar, ele ia fazer não sei o que e tal, e aí a obra ficava parada. Esse aí é o arquiteto filho da puta? O pedreiro, né, que começa trabalhando na sua casa, arruma alguma coisa melhor e vai embora. O amigo dele chama pra trabalhar em outro lugar. Exato. Então, cara, tipo, eles não dava nem pra queimar o desgraçado, porque se queimar ele, quem que vai terminar isso aí? Exato. É o momento também que começa essa questão de autoria das obras, né? As pessoas começam a relembrar o artista que
de quem fez aquilo, seja das pinturas, esculturas, literatura, vai surgindo, né, o conceito de autoria, autoria intelectual. Essa questão isso, o renascentismo ele é muito forte, mas isso já vai ser presente lá desde o século XIII, que é a questão do individualismo. Porque quando a pintura vai voltar a existir em quadro, né, como você falou da pintura portátil, vamos falar assim, ela vai ressurgir principalmente em paisagem e retratos, e isso simboliza retratos de nobres, de pessoas importantes, de reis, sei lá, enfim. E isso vai simbolizar principalmente na Itália e na Holanda o início de um sentimento individual, tanto da pessoa que está comprando, porque ela está pedindo um quadro dela para colocar na parede dela, ou seja, é um personalismo, é um individualismo, coisa que não existia antes, e tanto do artista, que agora o artista ele vai ser cobiçado. Porque antes você tinha muito a questão das guildas dos artistas, que vai existir ainda, existe até hoje, só que, tipo, sei lá, a igreja de tal lugar ele não contratava um artista solo, ele ligava é foda, mandava uma carta para a guilda dos artistas tal, e aí a guilda dos artistas tal vai mandar alguém. E aí contratava um monte de saltimbancos. Tipo, você tava contratando a guilda, você não tava contratando o artista. Agora não, agora você tá contratando o artista, e eles vão se Era uma agência. Exato, era tipo uma agência. Era que nem quando você liga na net, eles mandam o técnico. Caralho, que exemplo que você dá. Cara, é um bom exemplo, de verdade, é um bom exemplo. Eles estão mandando o técnico, você não sabe, o técnico pode fazer uma puta instalação na sua casa, mas você não sabe o nome dele, foda-se. Aquela instalação bonita. Exato, com cola quente e tudo. Agora, mas você fala, pô, atendimento da net, hein, caramba. Você não fala, nossa, o Gerson veio aqui em casa e instalou, você é louco. Agora não, agora, tipo, os artistas eles vão começar a se afirmar e eles vão começar a assinar suas próprias obras, com assinaturas mesmo, tipo, não era que nem hoje em dia, né, que a gente escreve uma rúbrica ali, mas era tipo, cada um tinha um bagulho próprio. Agora tem tipo uma certa grife, né? Eu tenho um Da Vinci. Exato, eu tenho um Da Vinci. Essa questão do individualismo. Eu não lembro como é que a gente chegou aqui. Porque o Michelangelo não fazia porra. Caraca. O Michelangelo era caloteiro. Caloteiro. Mas ele podia ser caloteiro porque só ele sabia fazer o que sabia fazer. Ele trabalhava pro Papa. Cara, quando você fala pro Papa, cara, eu vou entregar só quando eu quiser, sei lá, tipo, não vou terminar isso hoje. É porque você tem uma moral que ninguém mais tem. É tipo o Frank Sinatra comer a mulher do presidente. Caralho, o quê? Foi longe. Depois você procura sobre isso. Tá bom. Mas aí então fica aqui nossa homenagem aí ao Michelangelo. Peraí, 5, fica 8, aí 20, aí 40, aí... Pera. Não, pera. O que você tá falando? Calma. Ele tá calculando, né? Pelos 545 anos de Michelangelo. Mas já entrando Foi foda isso. Tartaruga! Já entrando na reta final do programa, como eu comecei o programa, na verdade, o auto-renascentismo, falei de novo, acho que é assim, um momento de grande importância, né, talvez a maior importância para a construção, apesar de muitos historiadores colocarem que não, mas para a construção da modernidade europeia, principalmente lá a questão do nascimento da comercialização das coisas, porque só o ato de um nobre ou um burguês comprar um serviço de um artista já é um nascimento aí de um espírito capitalista que vai ser mais desenvolvido depois na Europa protestante. Mas essa questão do peso do Renascimento para a construção da modernidade. Acho que o peso em si ele é super importante, como você falou. Acho que também acaba indo além dessa questão da capitalização das coisas, né? Porque o Renascimento, e principalmente esse período glorioso que a gente está conversando, ele define padrões morais, éticos, culturais que permeiam o mundo até hoje. E também define a base intelectual para justificar a expansão da Europa no mundo, seja nas Américas, na África e na Ásia, porque é um longo processo histórico
dentro da própria modernidade. Pro Alone só existe um período glorioso. Cara, mas tá tudo aí, porque... Droga, você não pegou. Não entendi. O glorioso Império Brasileiro. Ah, sim, claro. Ah, nossa, não. Por favor, não. Mas na verdade, pra mim, Jabulo, é mais importante antes até. Porque, como a gente já falou da arte renascentista, depois vai vir o maneirismo, e aí vai vir o barroco. Toda essa questão da missão ibérica, né, da missão portuguesa, da missão católica dos espanhóis de catequizar o mundo e tudo mais, que vai levar esse tipo de arte, a arte barroca, principalmente aqui no Brasil, pra tudo que é canto do mundo. Você tem igreja barroca no Japão também, por exemplo. Então, tipo, só a questão artística da arquitetura que vai contribuir muito, tanto que o Vasari construiu uma casa pra ele, o cara ganhou um terreno e construiu a casa dele. E hoje é um museu. E, cara, quando você olha a estrutura, é muito parecido com a estrutura barroca. É outro tipo de técnica, é outro tipo de arquitetura. Mas você já vê ali as raízes barrocas. Então, tudo conversava naquele momento, né? Você tinha essas definições, só que às vezes era difícil separar um do outro. Eu acho que dependendo do contexto, obviamente. Acho que só um artista, um historiador da arte poderia botar assim com exatidão. Isso aqui é tal coisa. Mas a gente já vê as raízes da. Você quer falar da contribuição do Dan Brown, Jabu? Na verdade, eu gostaria de fazer aquele... A gente já discutiu isso em off, e agora a gente vai discutir aqui ao vivo. Alônia, qual o seu preconceito com o Dan Brown? Não é preconceito, cara. Eu não gosto do jeito que ele escreve. Ele é uma Agatha Christie furada. Olha, eu falei já com você, eu concordo que o método de escrita dele é meio chato. Quer dizer, não é chato, ele é muito simplista. Porque ele se mantém na formulinha que ele criou. Simplista não, simplória. Talvez. Eu vou preferir simplista, porque eu gosto, você tá ofendendo. Mas, cara, ele se mantém lá na formulazinha dele de que primeiro você vai apresentar que alguém está sofrendo por causa daquele problema, aí do nada o Robert Langdon vai ser tirado da zona de conforto dele por causa do problema, aí vai aparecer a mina gostosa que vai ajudar ele durante todo o processo, ele vai pegar no final. Todo livro dele é assim. Eu preciso falar que eu nunca li Dan Brown, só vi o filme. Você nunca leu Dan Brown? Nunca li. Eu também não espero ler. Eu li 3 livros do Dan Brown. Eu li o Código da Vinci, eu li o Anjos e Demônios e eu li Inferno. Pra mim, é muito válido a forma que ele cria a ficção em cima de fatos históricos, porque é uma porta de entrada pra quem não conhece. Isso entende? Com certeza. Acho que isso não tem que ser discutido. Eu não vou discutir aqui o mérito, tipo, se a história dele é boa ou não, porque isso depende do gosto pessoal. Pra mim é válido. É uma história simples e que me entretém, tá ligado? Não precisa ser algo pesado. Tem um começo, meio e fim. Exato. Mas, tipo, por ele ter esse apego de você apresentar de uma forma até que bem desenvolvida uma obra, um artista, um estilo, pra uma pessoa que talvez não vai ter acesso àquela obra ou não tiver conhecimento daquele artista, pra mim isso é bem válido e deixa ele, assim, no lugar onde ele deve estar, entende? Mas por que todo filme dele, das coisas dele, o Nicolas Cage que tem que interpretar? Nicolas Cage? É o Tom Hanks. Uai, mas o Nicolas Cage entra quando nisso aí? Nossa, eu tô fazendo uma confusão fodida. Nossa. Eu tô confundindo o Código da Vinci com o... Como é que é o nome daquele filme mesmo? O Nicolas Cage? Aquele lá que ele vai no museu, que ele tem que achar não sei o quê. Não é do Tesouro lá? Lendo do Tesouro Perdido, qual que era o... Caralho, agora eu vou achar, calma. Caraca, agora você... Não, fiz uma confusão nas casas, foi uma merda. Tesouro Perdido mesmo. É Tesouro Perdido? Tesouro Perdido. Eu tô fazendo confusão com isso aí. Nossa, tá bom. Foi uma bela confusão, hein? Foi muita confusão. Tá bom, deixa pra lá então. Mas, cara, eu vou só comentar uma coisa aqui, já que a gente já tá fechando o programa, que esse programa me uniu o útil ao agradável, sabia? Por quê? Porque eu tô com 2 trabalhos na universidade de renascentismo, e aí caiu bem na hora certa. Caraca. Mas eu 2 seguidos, de semanas seguidas, mas aí graças a Deus o Coronga aí destruiu as universidades,
Então- Segunda-feira não vai ter aula, né? Segunda-feira não tem aula, e se Deus quiser o resto da semana também, então eu não vou ter que entregar trabalho nenhum. É mesmo? é. Caraca, vocês estão. Vai ter suspensão? Suspensão. As aulas vão estar suspensas? Então, Sim, graças ao corona. Caraca. graças ao corona. Ah, mano, eu estou extremamente revoltado com isso. Que todo entretenimento maior tá cancelado, mano. Como é que eu vou viver sem NBA, mano? Puta, já bolou. Mas veja bem, pelo menos você pode ficar sem entretenimento, mas as pessoas vão poder ouvir o Bom e Velho Maguila Cast que não para. por causa do corona. Exato, a gente não para, mesmo se estiver doente. Exato. É, Mas ruim, puta, eu espero que não. Eu espero que volte às aulas, viu? Ah, eu também Eu- espero. Porra, tá pagando? Não, exato. Tem essa de Não pagar. foi isso. Eu quero mas, essa tipo, parte. E foi exatamente o que eu falei pro pessoal. Pô, beleza, vai parar pros alunos, mas vai parar de me cobrar? Lógico que não, né? Então, pau no cu. Mas, assim, a parada é que minha apresentação de renascentismo vai ser quarta-feira. E o programa sai quarta-feira. Aí eu já ia terminar a apresentação falando do podcast. Caraca, Uma marketing. bela Meus indicação. parabéns. Exato. Meus parabéns. Mas na tendo em moral. vista que o professor que a gente tem, ele é meio bravo. O Alone já tá com stonks na cabeça. Stonks, Pô, exatamente. lógico. Se ele escutar, imagina se ele escuta e gosta, isso é outro bagulho. Ia ser maneiro. Mas pra gente fechar aqui, indicações, por favor, para as pessoas conhecerem mais. Eu tenho duas indicações que você provavelmente vai estar lendo agora nesse semestre, que é o Jack Goody. Inclusive, eu li muito pra fazer esse programa aqui. Muito bom ele, porque ele trata da questão da arquitetura. E tem um brasileiro, que é o Carlos Antônio Leite Brandão. Que... Ah, mentira, eu confundi. O Jack Wood fala das renascenças Fala das diversas ideias de renascença. e o Carlos Antônio Leite Brandão é que fala da arquitetura. Dessa formação do homem moderno renascentista através da arquitetura. Uma leitura muito interessante. Não. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber, você levantou a bola, agora eu quero que você corte. Qual é de Da Vinci Demos? Ah, mano, Puta que pariu, é mesmo, a gente já tinha esquecido. olha, eu nunca vi, mas é literalmente uma série, na época do Da Vinci, em que ele luta contra demônios. Caralho, isso deve ser muito foda. Isso deve ser muito Caraca, foda. mano. Isso deve ser muito foda, sério. Deixa eu procurar aqui. Exato. Aqui, ó. Do Wikipedia. Da Vinci Demos é uma série de televisão norte-americana do gênero drama sobre a vida de Leonardo da Vinci durante sua juventude, exibida pela Fox. Cara, isso é tipo Lincoln versus zumbis, tá ligado? Deve Vai nesse ser. caminho. Isso é muito válido mesmo. Ah, mas assim, vai no mesmo esquema do Dan Brown. É uma iniciação ao Leonardo da Vinci. Descrita como uma fantasia histórica, a série explora a história não contada de Da Vinci, entre aspas, inventando o futuro, na série com 25 anos. Preso num mundo onde o pensamento e a fé estão controlados pela opressiva Igreja Católica. É retratado como um homem que luta para libertar o conhecimento. Caraca. Caralho. Quem quiser ver, veja. Mas assim, só, né, você deu duas indicações aí muito acadêmicas, talvez. Brincadeira. Ok, então não, já que ele deu acadêmico, deixa eu trazer pro mundano e vou indicar o Dan Brown. Não, mas Por calma favor. lá. Calma lá, Evolu, só deixa eu colocar uma coisa aqui pros nossos ouvintes. Diga. Porque o texto do. O livro de Uma Renascença, ou Muitas Renascenças, né? Do Jack Goody, ele é mais fácil de ler. Agora o do Isso Brandão é sim. uma porra. Assim. Se você não sabe nada de arquitetura, de arte, você vai se fuder, meu. Caraca. Mas assim, eu acho interessante trazer esses livros porque realmente são livros acadêmicos feitos com o intuito de serem acadêmicos. Só que eu acho que se a pessoa tiver uma disponibilidade, ela consegue. Eu acho Não, que nesse consegue. caso, realmente, o Jack Wood é uma leitura muito mais tranquila e é uma leitura que realmente vai expandir os horizontes do seu leitor. Uhum. Agora, por favor, fale do Dan Brown. Por favor, Jabulu, Dan Brown. Você esperou o programa inteiro. Como eu já discuti aqui com o Alone, eu já dei o meu argumento do porquê você deve ler Dan Brown, por ser essa porta de entrada para o mundo da história da arte. E eu vou dar um exemplo próprio mesmo, de que, por exemplo, o Código da Vinci, ele, como o nome já diz, ele foca nas obras do Da Vinci. Uhum. O Anjos e Demônios, ele
ele tem assim, um certo foco nas obras do Michelangelo. Mas tem de vários outros artistas também, porque a trama envolve todas as obras ali da região e puxa um pouquinho pra Illuminati, daí é legal. Tá? Inclusive a gente não falou de Illuminati, mas enfim. Graças a Deus que não, né? Não existe. Mas no caso, o exemplo que eu vou dar é do livro do Inferno. Trata Dante e a Divina Comédia. Eu nunca tinha lido a Divina Comédia e eu tive interesse de ler por causa desse livro. Você leu? Eu li. Tá bom. Dan Brown aí. Falei pra não citar, eu citei primeiro aí abri a porteira. Eu ia respeitar a sua opinião e não citar. Mas já que você citou durante todo o programa, eu tive que citar também. Tá certo, tá bom, tá bom. Agora, Alone, pra finalizar, Pera aí, mas eu nem dei minhas indicações? então vai, manda. Não, na verdade é uma indicação bem. Se acha em qualquer sebo, cara. Parece um texto. Eu tô com essa mania de falar texto por causa da merda da faculdade. Parece um livro difícil de achar, mas qualquer sebo aí você acha. Que é a História de Florença, do Maquiavel. Que ele escreveu lá na época, tal, não sei o quê. E o Maquiavel, você pensa, pô, Maquiavel, que tem a ver uma coisa com a outra. Mas o Maquiavel ele também é um pensador renascentista e ele conheceu o Leonardo, conheceu o Michelangelo, conheceu uma galera lá e tal. Ele, inclusive, vai falar sobre, né, o príncipe é justamente sobre o... Qual dos Médicis que era mesmo? Era do Médici, não era de Borgia? Não sei, eu só lembro dele por causa do Assassin's Creed. Enfim. Era de algum dos dois. Enfim. Mas a história de Florença, ele vai... É justamente como o livro já diz, né? Uma história da cidade. E aí dá pra gente entender bem como é que era o imaginário dessa galera do norte da Itália nesse momento. Porque ele vai dar uma puxada de sardinha, mas ele vai dar uma comida de rabo que tem que dar, enfim. Mas dá pra você entender bem como é que era o imaginário dessa galera e como é que eram as estruturas das cidades. E outra indicação que eu vou dar, obviamente... Alone, só antes disso, uma errata aqui. O Tratado Político possui 26 capítulos, além de uma dedicatória a Lourenço II de Médici, Duque de Urbino. Então eu tava certo. Certo. Beleza. E aí eu vou falar, obviamente, do Assassin's Creed, que pra mim é a melhor obra de renascentismo. Mas, Ângelo, o que você quer que eu faça pra terminar isso aqui? Eu quero que você cante a abertura de Tartarugas Ninja. Nossa. Sem condições, Não. Sem Nem condições, lembro da abertura. Nem eu, pera aí que eu preciso ver. É fácil, pô. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, Turtle Power. Você já fez, já falou. Beleza. Já fechamos com isso. Droga. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, Turtle Power.